Glórias ao Senhor. Paz seja convosco. Estamos fazendo o nosso estudo sobre oração. Já falamos sobre a adoração como princípio, início. Antes que nós possamos nos achegar a Deus, nós temos que reverenciá-lo, porque nós fomos feitos instrumentos de louvor e adoração do Senhor. Nós finalizamos a aula da semana passada falando da diferença entre a liberdade que nós temos e a libertinagem que muitos acham que podem ter na presença do nosso Deus. Falamos que quando começamos a nossa oração com oração e louvor, nós reconhecemos com quem estamos falando. Você não precisa ter uma gramática perfeita, você não precisa ter palavras requintadas, cheias de pompa, mas elas têm que refletir o respeito e a honra que nós devemos ter ao nosso Deus. Falamos também que vários livros e pastores e líderes religiosos, eles nos querem ensinar alguns passos para nós podermos chegar na presença de Deus e assim nós conseguirmos o que nós desejamos. Pode parar, não tem problema não. As pessoas elas acham que através de passos e procedimentos religiosos elas podem como que obrigar Deus a conceder algo que nós queiramos. São artifícios tensionados ou que tendem a manipular um Deus que Ele é soberano. Por isso que nós iniciamos falando sobre liberdade e libertinagem. Não tem como você manipular Deus. Deus Ele é o mesmo ontem e hoje sempre. Não há como você mudar o seu coração. Quem ora desta maneira, querendo apenas a retribuição ou querendo as bênçãos do Senhor, não sabe ou esquece com quem ele está falando. O Deus soberano ele não pode ser manipulado, porque Ele conhece todos os nossos corações. Antes que as nossas orações cheguem nas nossas bocas, quando está formando no nosso pensamento, Ele já conhece. Então a intenção pela qual você está indo na presença dEle, Ele já sabe. E nós finalizamos a aula da semana passada lendo Mateus capítulo 9, verso 4, que diz: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Vamos começar ainda dentro de oração, falar sobre outra etapa da oração, que chama-se confissão. Algo que as pessoas elas têm como que abandonar. Porque o ser humano ele tem cada vez mais entendido que não há pecado em que você tem uma liberdade. Algo que aconteceu a partir logo depois da Idade Média com o Iluminismo, Renascentismo, em que os seres humanos eles começaram a ficar no centro das coisas, em que Deus ele é tirado do centro e o homem ele é o mais importante. Pensadores, filósofos e outras pessoas elas começaram a criar uma série de pensamentos e doutrinas em que o homem era o mais importante e que ele podia fazer o que ele quisesse. Confissão. Depois de expressarmos a adoração, nós temos que chegar a Deus com corações de confissão. Você, eu e todo ser humano não tem direito nenhum de se apresentar perante Deus, a não ser através da obra de Jesus Cristo. Através da obra de Jesus Cristo nós temos o privilégio e o direito de nos achegarmos a Deus. Mas se assim não fosse, nós não teríamos esse direito. Não podemos fazer qualquer reivindicação aos ouvidos de Deus. Pastor, o que é reivindicação? É você querer requerer algo como se você tivesse direito a algo. As pessoas hoje, quando trabalham um certo período, depois elas vão lá no ministério lá do INSS e eles fazem o requerimento do seguro-desemprego. É um direito deles. Quando você está com auxílio maternidade, também você faz um requerimento. Ou você tem algum problema de saúde, você faz algum requerimento. Perante Deus nós não podemos fazer requerimento nenhum. Deus ele é soberano e Ele não nos deve nada. Pelo contrário, nós devemos a Ele. As Escrituras nos dizem que Deus Ele é muito santo até para olhar para o nosso pecado. E aí eu quero lembrar você de Jesus na cruz. Vamos abrir alguns evangelhos aí. Deixa eu escolher um.
perdido aqui, não estou achando. Mas em certa passagem no final dos evangelhos ele fala: meu Deus, por que me abandonaste? Ajuda aí a procurar. Só para a gente dar uma referência certinho. Eu estou olhando os evangelhos, eu não lembro de cabeça. Na crucificação? É. Tem uma hora que Jesus Cristo ele fala: Senhor, por que me abandonaste? Está em Lucas, eu amo ter referência. Sumiu a passagem. Marcos capítulo 15, verso 34. Marcos capítulo 15, verso 34. Pode ler, Fabíola. A hora clamou Jesus e alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E aí o Senhor Jesus Cristo, antes da sua morte, com o meu pecado e o seu pecado sobre os ombros, ele olha para Deus e ele não consegue ver a sua face. Jesus Cristo, que tinha tido intimidade com Deus por todas as eternidades antes e as por vir, naquele momento, como o pecado estava sobre os ombros de Jesus, Deus não poderia ter contato com o pecado. E ele exclama em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Deus, ele se deleita na oração dos justos, mas na verdade nós não somos tão justos assim no nosso dia a dia. Mas o Deus a quem servimos nos convida a entrar na sua presença, apesar do nosso pecado, através de Jesus Cristo. O Senhor, ele se deleita nas orações dos justos, mas a palavra de Deus também diz que não há um justo sequer na terra. E aí o Senhor, ele nos convida para entrar na sua presença, mas nós entramos na presença dele através do sacrifício de Jesus. Jesus Cristo naquele momento não tinha mediador, mas ele, a partir do momento que ele morre e ressuscita, nós temos um mediador, que é Jesus Cristo. Em nosso estudo da oração do Pai Nosso, consideramos alguns elementos importantes, como a oração modelo sugere. A confissão deve ser uma parte normal da nossa conversa com Deus. E quem tem feito discipulado comigo, eu falo exatamente sobre isso. Você adora o Senhor e depois você tem que confessar os seus pecados. Para que você possa entrar na presença do Senhor, é interessante, é importante que você confesse os seus pecados. E essa confissão tem que ser uma confissão diária, porque todo dia nós pecamos e toda hora nós pecamos. A confissão não é um assunto banal, com a qual nos envolvemos somente em ocasiões oportunas ou certas datas durante o ano. As pessoas às vezes acham que é algum evento, algum ato religioso, alguma expressão religiosa, então a pessoa tem que se preparar. E aí ela vai confessar os seus pecados. Lembre que quando a gente ia fazer visita na casa dos irmãos, olha, agora nós vamos nos preparar, agora nós vamos fazer um jejum, agora você vai se consagrar a Deus, inclusive pedindo perdão dos seus pecados. Mas na verdade a nossa vida tem que ser uma vida constante de arrependimento na presença do Senhor. A confissão não é um assunto banal para uma certa época do ano. A confissão, ela deve ser uma atividade diária para o cristão, cuja peregrinação é caracterizada pelo seu espírito de arrependimento. Nós deveríamos ter em algum momento do dia um tempo em que a gente parasse para a gente analisar a nossa vida perante a palavra de Deus e você poder pesar as coisas que foram faladas, as coisas que não foram faladas, as coisas que foram feitas e não foram feitas, a segunda ótica da palavra, para que então você chegasse na presença de Deus e falasse assim: Deus, me arrependo por causa disso, disso e daquilo. A condição de Deus me perdoa por tudo, isso não funciona. Se não funciona nem com a gente. Alguém vem, te magoa, te entristece, te lesa, te machuca e olha para você e fala: me desculpa por tudo. E você olha para a pessoa e fala: me desculpa por quê? Tudo o quê?
É importante que nós possamos identificar o nosso pecado, porque a partir do momento que você identifica o seu pecado, fica mais fácil de você se negar a pecar de novo. Se você entende aquilo como uma coisa normal, naturalmente você vai fazer de novo. Mas a partir do momento em que você reconhece como um erro, reconhece como uma falha, vai na presença de Deus e pede perdão, aquilo tem um peso maior no meu coração e no seu coração. A principal razão por que a confissão ela tem que ser feita diariamente é que os nossos pecados contra as leis de Deus e contra Deus são cometidos todos os dias. Não há um dia sequer em que você não tenha cometido um pecado. Não há um momento sequer em que você não tenha um pensamento errado, ou uma ação errada, ou uma omissão errada. E nós temos que entrar na presença do Senhor pedindo perdão por esses erros e por essas falhas. Fazemos coisas que não devemos e deixamos de fazer coisas que Deus nos manda fazer. Nós temos uma dívida, um débito diário perante Deus. Pastor, eu vou entrar agora num processo de caça às bruxas que eu vou ficar o tempo inteiro me martirizando. Não é isso. O Espírito Santo, ele vai trazendo ao teu entendimento, ele vai trazendo ao teu saber aquelas coisas que são realmente importantes para que você traga à baila e peça perdão. Porque se você for pensar em ter que se arrepender por tudo o tempo todo, a gente vai ficar parado, não vai fazer nada. Porque toda hora nós cometemos um erro, nós cometemos uma falha. Consequentemente, nossas orações diárias têm que incluir atos genuínos de confissão. Nós temos que, dentro das nossas orações, antes de nós pedirmos, nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados. É até um reconhecimento do poder e da grandeza de Deus perante a qual nós estamos. Não foi por acaso que a Igreja Católica Romana elevou o rito de penitência ao nível de sacramento. Dentro do contexto de igreja cristã evangélica, nós temos dois sacramentos: batismo e casamento. Quando você fala na igreja católica, nós temos também o sacramento da confissão. Visto que o sacramento da penitência estava no centro do conflito da reforma protestante, uma reação de rejeição para com a penitência se estabeleceu entre os protestantes. E aí, o grande erro cristão, protestante ou evangélico. O que se refere a uma situação anterior a esse protestantismo, você abomina e você exclui tudo. E aquele conceito de você ouvir e reter o que é bom é deixado de lado por um sentimento do nosso coração. Fale, meu amor. Eu acho que talvez eu tenha entendido aí. O senhor falando, eu imagino que o senhor falou dois tipos de sacramentos. Tem dois tipos, não, tem dois sacramentos. Dois sacramentos. O senhor falou batismo e casamento. Não é batismo e ceia? Ixi, agora me pegou. Batismo e ceia. Me perdoa. Me perdoa, troquei. Batismo e santa ceia. Tá? Nesse caso, foi um caso clássico de jogar tudo fora sem aproveitar o que é útil. Os reformadores não procuravam eliminar o arrependimento e a confissão, e sim a reformar as práticas relacionadas a essas coisas. O sacramento da penitência católico romano contém vários elementos, e aí tem alguns que são questionáveis dentro do nosso entendimento. Primeiro, confissão verbal, totalmente bíblico. As pessoas realmente têm que confessar os seus pecados. É uma prática, a palavra de Deus diz que nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos perdoados. Você tem que encontrar pessoas que podem ser um sacerdote ou não, e aí é mais uma diferença, em que você fala das suas dificuldades, fala dos seus problemas e você confessa aquela pessoa dentro do sentido horizontal que você cometeu um erro. E depois você confessa ao Senhor também. A absolvição sacerdotal é o segundo elemento do sacramento da penitência dentro da doutrina católica. E o terceiro são as obras de satisfação. Essas obras de satisfação, muitas vezes elas são determinadas através de uma quantidade de Ave Marias ou de Pai Nossos que você reza. Em que muitas vezes você faz de uma forma mecânica. Olha, você cometeu tal pecado e você vai rezar 5 Pai Nossos e 50 Ave Marias. Essa é a sua penitência. Há outras penitências mais sérias e mais graves. Quando você vê alguns países de origem latina, eles também incluem até
o sacrifício físico, em que a pessoa, por exemplo, ela se chicoteia. A gente vê bastante isso no México, em que a pessoa ela sai andando pela rua, se chicoteando com chicotes ou de corda, ou com pontas de pedra. Hã? É atual isso aí. É ritual. Quando tem um dia lá, se não me engano, é no México, que chama Dia dos Mortos, em que as pessoas elas saem com esse tipo de prática na rua e outros procedimentos. A pessoa ela simplesmente ela tem um chicote, alguns com ponta de pedra, outros com ponta de vidro, outros com ponta de ferro, e elas realmente se martirizam. E as pessoas que vão atrás vão recolher o sangue dessas pessoas, porque realmente sangue sangra muito. A pessoa ela entende que ela tem que passar por um sacrifício semelhante a Cristo. Algumas pessoas inclusive se crucificam, dias de hoje, se crucificam. Colocado num pau, o pessoal bate os pregos, acabam amarrando, né? Porque se você colocar, dependendo de como você colocar o prego, se você colocar na posição central da mão, você rasga, a mão não tem essa estrutura. A crucificação de Cristo não foi aqui, ela foi aqui, tá? Porque esse osso ele segura. E as pessoas elas passam por esse tipo de procedimento no sentido de se auto-purificar. Elas entendem que precisam desse tipo de coisa. As obras de satisfação, que são essas e outras que nós falamos, tensionam garantir um mérito para aquele cristão. Então eu tenho um pecado, que ele é sério, ele é grave, e eu tenho que me arrepender, mas simplesmente o meu arrependimento não basta. Eu tenho que buscar algo mais. E aí você acaba trazendo um mérito para aquele que está se arrependendo, tornando-o então pronto para que Deus então restaure sobre ele a graça. Então a pessoa não basta ela se arrepender perante Deus, mas ela precisa mostrar para Deus que ela está arrependida. Esse último aspecto dentro do sacramento da penitência criou muita luta e muita briga e muita discussão dentro do século XVI. As obras de satisfação, aos olhos dos reformadores, escondiam a suficiência e eficácia da obra consumada de Jesus Cristo na cruz. A partir do momento em que Jesus Cristo ele morreu na cruz, em que ele se ofereceu como um sacrifício vivo, e em Hebreus diz que ele foi o sacrifício definitivo, não há mais obras de sacrifício. Você não precisa mais fazer e sair de joelho para algum lugar, você não precisa mais se machucar, você não precisa mais querer provar. A simples confissão do seu pecado para Deus, com o coração contrito, que é algo que nós vamos falar, ele é suficiente. Essas penitências só tem aqui na igreja católica? Sim. Tem movimento, tem alas radicais e alas conservadoras. Alas radicais, elas participam desse tipo de coisa. Quando você pensa dentro da ala conservadora, simplesmente você rezar Pai Nossos ou Ave Marias, ele já te traz uma absolvição. Normalmente é uma quantidade maior ou menor. E aí a gente vê bastante isso em confessionários. Confessionários esses que nós como cristãos não deveríamos ter abandonado. Era ideal que toda a igreja tivesse um confessionário em que você pudesse ir lá falar com o líder religioso para que ele pudesse ouvir você, te dar instruções, te aconselhar e aí receber aquele arrependimento seu. As obras da satisfação aos olhos dos reformadores escondiam a suficiência e a eficácia da obra consumada por Cristo na cruz em nosso favor. O mérito do qual Roma falava obscurecia a doutrina bíblica da justificação pela fé. E aí as pessoas elas não eram justificadas apenas pela sua fé, mas elas eram justificadas também através dos seus atos. Na controvérsia sobre o arrependimento, os reformadores cristãos não repudiaram a importância da confissão, repudiaram a importância da confissão e reconheceram que confessar os pecados a outra pessoa ela é bíblico. Todavia, também desafiaram a exigência da confissão a um sacerdote. Você pode confessar os seus pecados para um sacerdote, não há problema nenhum. Mas você não pode limitar o perdão de Deus ou a confissão apenas para os sacerdotes.
e dentro em especial da época medieval, se usava essa confissão como um elemento, muitas vezes até de angariar recursos. Você vai, mas você tem que fazer isso, fazer aquilo e também dar uma oferta X, ou você tem que fazer tal coisa. Foi uma coisa que muitas vezes desencadeou a reforma protestante. Conta-se a história que Lutero, na época ainda era um sacerdote, ele encontrou um amigo dele na rua, por volta das 9, 10 horas da manhã. E aquele homem vinha todo alterado pela noitada que ele tinha tido e bêbado. E aí ele olhou para aquele homem que era amigo dele e falou assim: meu amigo, você tem que se arrepender dos seus pecados. Do jeito que você está caminhando para o inferno. Você tem que parar com esse tipo de prática. E aquele homem deu uma grande gargalhada, olhou para ele e falou assim: não, eu não tenho nenhum problema. Como não tem nenhum problema? A palavra de Deus está dizendo isso, isso, isso e isso. E ele vai, saca um papel do bolso e fala assim: olha, lê o que está escrito aqui. E aí ele tinha recebido de um sacerdote um papel dizendo assim: eu, bispo tal, nesse momento, outorgo a fulano de tal o perdão de todos os seus pecados que ele cometeu, que ele está cometendo e o que ele vai cometer. E aí lá embaixo tinha um preço que ele tinha pago na moeda da época. E aí ele comprou um perdão. Então ele falou assim: olha, eu estou liberado, o sacerdote ele já me liberou, então eu posso pecar, tudo já está garantido. E naquele momento gerou uma ira e uma indignação enorme dentro do coração de Lutero, porque ele viu que aquela prática estava sendo usada para angariar recursos. Indulgências era o título. Você comprava a absolvição a partir do momento de documentos que te davam um respaldo que você não tinha mais pecado. O princípio da absolvição sacerdotal não era uma questão fundamental. A Igreja Católica Romana sempre ensinara que as palavras sacerdotais te absolvo ou eu te absolvo acharam sua força na promessa de Jesus à Igreja. Mateus 16, 19. Mateus capítulo 16, verso 19. Alguém lê, por gentileza? E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Esse texto em Mateus, ele está está nos ensinando, falando de um diálogo de Jesus Cristo com Pedro, antes da sua morte e ressurreição. E Jesus Cristo está falando que Pedro ele iria cuidar da igreja. E que tudo que fosse falado, tudo que fosse ligado por ele ou a igreja na qual ele estava sendo representante, em que a igreja concordasse, ela iria ter uma força nos céus. Mas de maneira nenhuma está colocando essa autoridade absolutamente e unicamente em relação ao sacerdote. Eu, como pastor, eu posso ouvir a sua confissão, mas eu sou tão pecador como você. Nós temos sim a possibilidade de encontrar uma pessoa madura, uma pessoa que seja bíblica, que ela possa ouvir a nossa confissão. Você pode ter um amigo, você pode ter um amigo. É importante que você tenha uma pessoa que você tenha de confiança. Com isso garantindo ao porta-voz, esse texto, segundo eles, garante ao porta-voz da igreja o direito de proferir o perdão de Cristo à pessoa penitente. Apenas o sacerdote teria essa autoridade. O sacerdote é um porta-voz de Cristo, amém, e é mesmo, mas é um entre muitos. Na prática, a absolvição sacerdotal difere muito pouco da segurança de perdão do ministro protestante que é dado nos púlpitos em cada país, cada domingo. Quando eu faço a bênção sacerdotal, eu estou abençoando vocês. Ou quando nós estamos fazendo uma oração de remissão dos pecados, eu estou fazendo algo semelhante a isso, mas não é exclusivo a mim. O problema não é você jogar uma autoridade sobre o sacerdote, sim colocar como uma autoridade exclusiva. Há sim elementos que são exclusivos do sacerdote, como por exemplo Santa Ceia. Santa Ceia, quem ministra é um sacerdote, não é qualquer pessoa, é uma função exclusiva do sacerdote. Então, o perdão dos pecados não é uma condição como essa.
1 João capítulo 1, verso 9. Pastor, Fale, minha o querida. batismo também é exclusivo? O batismo também ele é exclusivo de um sacerdote. O batismo ele é exclusivo. Mas e se você tiver numa condição em que a pessoa ela está numa situação quase morrendo e ela não é batizada? A simples afirmação dela em que ela crê é suficiente. Nós estamos falando de uma situação extrema em que nós temos que entender que é Deus quem nos escolhe. Se aquela situação ela for orquestrada pelo próprio Deus, ou você aguarda para que ela seja batizada por uma pessoa que é autorizada pela palavra de Deus, ou então que ela não seja batizada. Mas está dizendo que tem que ser batizada? Sim, como regra, sim. Mas se é uma exceção, Deus ele não vai punir a pessoa numa situação como essa. Seria considerar o nosso Deus um Deus ignorante. Tá? Mas há uma função sacerdotal do batismo, há uma função sacerdotal da ministração da Santa Ceia, que por um tempo eu achei que qualquer um podia ministrar. Não, tem que ser uma pessoa ordenada para fazer isso. 1 João capítulo 1, verso 9. Você pode ler, Kelly? Ai, que vergonha. Achou? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aqui não está falando de sacerdote, ele está falando se a gente confessar os nossos pecados perante Deus, perante os irmãos, ele é suficiente para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui nós temos uma promessa de Deus de perdoar todos os nossos pecados confessados. Ignorar ou negligenciar essa promessa é seguir um caminho perigoso. Deus sabe de todas as coisas. Como eu já ouvi de uma boca de uma pessoa, se Deus ele realmente quiser me salvar, em algum momento Ele vai me convencer e vai fazer com que eu me arrependa. Até lá eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Isso é muito, muito perigoso. Deus nos ordena a confessar os nossos pecados e Ele promete perdoá-los. A partir da confissão, sim ao perdão. Quando nós nos deparamos com toda a sorte de pecados, muitas vezes a gente fala assim, esse pecado é muito grande. Nós já falamos sobre isso. As pessoas elas se colocam numa situação de que a graduação do pecado vai impedir que Deus te perdoe. Mas não existe esse tipo de coisa. Porque quando o Senhor ele olha para os nossos pecados, Ele considera todos os pecados como pecados. Nós já falamos que há uma graduação das consequências. Uma pessoa, um homem ou uma mulher que adultera e é descoberto esse adultério, toda a família sofre. Não é um pecado que tem uma consequência apenas nele mesmo. Uma pessoa que tem um problema de drogas e toma qualquer tipo de vício, ele acaba impactando toda uma família. É diferente as consequências, mas perante o Senhor, todos eles são pecados. O fato de que devemos confessar os nossos pecados diariamente é claro. O que a confissão significa e o que ela envolve são questões que precisam de algum desenvolvimento, e nós vamos falar um pouco sobre essa confissão. Nós podemos distinguir dois tipos de arrependimento. Um arrependimento chamado atrição e outro contrição. Os dois por ser cedilha. Atrição e contrição. O que é atrição? A atrição é o arrependimento falsificado que nunca nos qualifica para o perdão. Você chega para uma criança que cometeu algo errado, você a pega no flagra e aí ela olha para você: mamãe, me desculpa, papai, me desculpa, não vou fazer mais, não me bate. Não está arrependido nada, está querendo apenas fugir da punição. Ou qualquer outro tipo de coisa, você está dirigindo o seu carro, você comete uma infração, o guarda te para e você fala: me desculpa, eu não queria fazer isso. Queria. Você estava em alta velocidade, ou você infringiu alguma norma de trânsito, porque você quis fazer. E aí você está simplesmente querendo evitar a multa ou qualquer tipo de pena. Em juízos, em tribunais, isso acontece demais.
Você se declara como? Sempre as pessoas são inocentes. Se você for numa prisão, você vai encontrar, a maioria vai falar assim: eu fui condenado injustamente. Todos vão falar isso. Não, você não sabe o que ele me fez. Você não sabe o que ele me falou. E aí a pessoa ela usa uma série de artimanhas e artifícios simplesmente para tentar escapar da punição. A atrição é o arrependimento motivado estritamente pelo temor da punição. O pecador confessa o seu pecado a homens ou a Deus, não impelido por uma tristeza genuína, e sim por um desejo de garantir que não haja nenhum tipo de punição, seja humana, seja eterna, através do inferno. Então a primeira é a atrição, e as pessoas elas adoram pedir perdão. Homens e mulheres são pegados em flagrante adultério e olham e falam assim: não é isso que você está pensando. Simplesmente o desejo é: consequências vão vir aí e eu tenho que tentar minimizar a coisa de uma forma que não me afete muito. E o pecar e o perdão verdadeiro? O perdão verdadeiro chama-se contrição. O verdadeiro arrependimento reflete contrição, uma tristeza piedosa por ofender a Deus. Você entendeu que você cometeu algo errado. Você entendeu que você magoou o seu próximo. Você entendeu que você feriu as leis de Deus e o entristeceu. E a tristeza no seu coração, ela vem e ela é real. E a gente vê claramente isso em Judas e Pedro. Pedro sai e chora, vai chorar amargamente. Ele sabe que ele pisou na bola. Ele lembra das palavras de Jesus Cristo antes da sua crucificação, antes do seu julgamento. E ele fala: poxa, eu falei que ia com Jesus Cristo até a morte, mas eu já pedi, já errei aqui. Judas, o que faz quando ele vê que ele cometeu um erro? Ele tenta remediar lá com os sacerdotes não aceitam, ele pega aquelas 30 moedas de prata pela qual eles tinham vendido Jesus, joga lá do templo, sai correndo e se enforca. Ele está desesperado, porque ele sabe que o que ele fez foi uma coisa extremamente errada. Na contrição, o pecador ele lamenta o seu pecado, não pela perda de recompensa ou ameaça de julgamento, mas porque ele trouxe injúria à honra de Deus. Eu passei por um fato como esse, há alguns anos atrás, em que eu já era pastor auxiliar numa igreja lá em São Paulo, e a gente tinha uma gráfica. E eu sei que eu fui na gráfica de um amigo meu para fazer algum tipo de serviço lá, e eu parei o carro, fui lá, tratei o que eu tinha que tratar. Quando eu fui sair, eu fui manobrar o carro no meio da rua mesmo, de ré, para sair de frente, e eu não vi que tinha um carro atrás, do outro lado da rua. E eu encostei no paralama dele. Engatei a primeira e fui embora. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei com uma tristeza tão grande, parecia que eu tinha matado alguém. Uma coisa, eu nunca senti uma coisa como aquela. Um mal-estar, um choro, eu chorava de sair ramela pelo nariz. E eu chorava. Liguei para o meu pastor e falei: pastor, eu fiz isso. E ele falava assim: calma. Ele percebeu que eu estava totalmente abalado. E eu falava: não, mas eu não podia ter feito isso. Eu danifiquei o carro do homem. Como é que eu posso ser o pastor e fazer isso? Eu estou errado. E eu comecei a chorar. Ele conversou comigo, ele me acalmou. Peguei o carro, voltei lá, o carro não estava mais. Fiquei um tempo extremamente triste. Toda hora eu pedia perdão para o Senhor. Deus, me perdoa, Senhor. Me perdoa. Ato de contrição. Eu sei que eu tinha feito algo errado. E a tristeza foi gerada no meu coração pela dor que Deus estava sentindo. A Igreja Católica Romana usa uma oração de confissão perfeita, chamado ato de contrição, para expressar esse tipo de arrependimento. Olha que bonita essa oração. Ó meu Deus, estou triste de coração e por ter ofendido a Ti. Detesto todos os meus pecados por causa de Tua justa punição, mas acima de tudo porque ofendi a Ti, ó meu Deus, que mereces todo o amor. Resolvo firmemente, com a ajuda da Tua graça, não pecar mais e evitar a ocasião do pecado. Perfeita oração. Perfeita oração. Essa oração vai além da atrição, não é algo mecânico.
um mero temor de punição, chegando a uma tristeza piedosa por ofender a Deus. Você entendeu que o teu pecado, em suma, é uma mágoa contra Deus. O meu pecado e o seu pecado, antes de afetar o seu irmão, a sua irmã, o seu pai, sua mãe, seu filho, afeta a Deus. Porque você, como um filho amado, como uma filha amada, você trouxe vergonha para Deus. E aquilo entristece Deus. Porque nós temos os mandamentos, nós temos os ensinamentos de Deus. Deus nos tem capacitado, nos ensinado. E mesmo assim, a gente comete os nossos erros, as nossas falhas, e nós ficamos quietinhos. Porque o homem não vê, a gente acha que não precisa pedir perdão. Observe que o pecador reconhece que Deus é todo bem e merece o nosso amor. Esse reconhecimento silencia todas as tentativas de autojustificação. Oh meu Deus, como Deus é bom. Não tem como você se justificar. Deus, eu fiz isso porque a Edilene, ela falou coisa para mim e eu fiquei com raiva. Ou eu estava agindo de tal maneira e a Diene, ela fez tal coisa para mim. Eu tenho o direito de responder dessa maneira. O Lucival, ele levantou um comentário sobre mim e eu tenho direito a ficar com raiva. Mas quando você está perante Deus, essas justificativas, elas são dissolvidas que nem açúcar na água. Você nem sabe que tem mais. Porque você não pode se justificar perante Deus. Jesus Cristo disse que já conhece o meu coração e o seu coração. Nós não temos justificativa para agir como nós agimos, a não ser o nosso pecado. A oração inclui uma firme resolução de não cometer novamente o pecado. Mas se for somente pela minha força e sua força, mas ele fala, com a ajuda da tua graça, com a ajuda do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, Senhor, que eu não volte a cometer esse erro e essa falha. A oração inclui uma firme resolução de não cometer novamente o pecado, uma disposição de abandonar o mal e evitar até a ocasião dele, um reconhecimento humilde da dependência da misericórdia e da ajuda divina está também incluído. É claro que você pode falar assim, pastor, mas o cara pode fazer essa oração aqui de uma forma mecânica. Sim, e não vai ser reconhecido. Todas as coisas elas podem ser feitas de uma forma mecânica ou de uma forma pessoal. Quando a pessoa ela ora ou reza o Pai Nosso, ela pode fazer de uma forma mecânica ou ela pode fazer de uma forma espiritual, em que ela realmente reconheça o que ela está falando. A oração do Pai Nosso ela é linda, maravilhosa, é o modelo para nós e nós podemos fazê-la todos os dias. O que nós não podemos fazer é de uma forma mecânica. Pai Nosso, você fala com tanta rapidez que nem você está ouvindo o que você está falando. Mas a partir do momento em que você, já falamos sobre isso, quando você ora o Pai Nosso de uma maneira entendendo o que está sendo falado, lindo e maravilhoso, perfeito. É claro que é possível alguém usar esta e qualquer outra oração de maneira mecânica, recitando-a como um exercício formal, sem qualquer tristeza sincera. Mas as palavras da oração expressam os elementos da verdadeira confissão. Você pode não fazer esse tipo de oração, mas se você fizer de uma forma espiritual, sim, vai refletir a tristeza do seu coração em relação ao problema. A contrição perdeu muito do seu significado na nossa cultura, em especial dentro da cultura ocidental. As pessoas não se arrependem. As pessoas elas não estão preocupadas com o dano que ela cometeu aos outros, elas estão preocupadas apenas com o caminhar da sua vida. Eu estou bem, tudo certo. E as pessoas falam assim, não, vamos para frente, vamos tocar o barco, não vamos se preocupar com isso. Quem sabe a Diane esquece? Quem sabe eu falei alguma coisa que a Kelly ficou triste e ela esquece? Vamos deixar rolar. As pessoas elas não têm mais a contrição, não sentem mais. O coração do ser humano cada vez mais tem endurecido. As pessoas não se preocupam mais com o que as outras pessoas estão sentindo ou o que nós fizemos levou a elas a pensar ou a sentir. Não é difícil convencer as pessoas de que elas são pecadoras, pois ninguém dirá que é perfeito. A resposta comum é: sim, eu sou pecador. Sim, todos são pecadores. Sim, ninguém é perfeito.
O problema está no reconhecimento da intensidade do nosso pecado e a extrema falta de bondade das nossas ações. As pessoas têm entendido o pecado e os danos cometidos a terceiros como algo estritamente normal. A gente vê as condições dos políticos hoje, em que eles fazem e desfazem e eles acham que não tem mais nenhum problema. O coração está totalmente endurecido. Porque somos todos pecadores e sabemos que compartilhamos da mesma culpa, nossa confissão tende a ser superficial. Eu não vejo ninguém melhor que eu vejo o Sebastião que faz a mesma coisa, eu vejo a Diene, ela faz a mesma coisa, então não preciso confessar, não preciso me preocupar com isso. Não há mais padrão. A gente hoje não tem pessoas que são padrão espiritual. Se você voltar algumas décadas atrás ou séculos atrás, você tinha pessoas que você olhava e falava assim: esse homem e essa mulher são referências de piedade, referências de amor. A gente tem visto tão poucas pessoas que se doam, como por exemplo a Maria Teresa de Calcutá, em que ela abre mão da sua vida para cuidar das pessoas que são carentes. A gente não vê mais esse tipo de coisa. E aí quando a gente vê, a gente quer o quê? Beatificar, colocar como santo. Mas elas não são mais padrões que são alcançáveis. Então a gente olha no nosso nível e a gente continua agindo de uma maneira errada. Há uma falta de urgência moral. Na minha época, na época de alguns, eu tinha educação moral e cívica, sociologia, a gente ia no pátio e a gente cantava a música da independência, o hino da independência, hino da bandeira. Você pegou essa época? Você fez isso, Fabiola? Você fez isso, cara? Porque não tem mais. Os valores morais, eles estão assim, em decadência. As pessoas não têm mais respeito. Já contei esse fato, volto a contar. Eu vi um vídeo lá na UNB em que um homem estava carregando uma bandeira do Brasil e 3, 4 rapazes foram para cima dele para rasgar, porque a bandeira do Brasil tinha que ser rasgada. O que importa é a bandeira vermelha comunista. Falta de respeito. Eu lembro que desde pequenininho a gente entendia que era pecado, era contra a lei você causar algum dano a um símbolo como a bandeira do Brasil. E hoje as pessoas queimam, as pessoas não estão nem aí, não há respeito moral, respeito pela pátria. Não há respeito. As pessoas elas roubam e fazem porque elas não têm respeito. Salmo 51. Para encerrarmos, vamos fazer uma leitura simples desse salmo. Na semana que vem a gente vai. Tomara que ele seja pequeno. Salmo 51 são 19 versículos. Salmo 51 são 19 versículos. A sua Bíblia não conta. Tá? Compadece-te. Acharam aí? Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo, no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses ou não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os seus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará na tua justiça.
Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te alegras em sacrifícios, do contrário eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar te oferecerão novilhos. E a gente finaliza com esse Salmo 51, que era um momento pós Davi ter sido pego depois de adulterar com Batseba. E aí nós vamos estar olhando algumas particularidades desse salmo, em que de maneira nenhuma Davi ele fala: ó Deus, eu acho que eu errei ou não errei, ou eu tinha esse motivo, ou aconteceu isso. Não, ele se coloca na presença de Deus, entendendo que ele não tinha direito nenhum a estar ali, ele não tinha direito a recorrer nada de Deus, e que ele contava única e exclusivamente com a misericórdia do Senhor. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, queremos glorificar, exaltar e bendizer o teu nome, agradecendo ao Senhor pelo teu grande amor, agradecendo, Pai querido, porque através da tua graça e através da sua misericórdia, sim, nós podemos ser perdoados. Queremos, Pai, colocar na tua vida, na tua presença, as nossas vidas, pedindo a Ti, Pai, que o Senhor possa nos ensinar a confessar os nossos pecados, a nos arrepender das nossas falhas e dos nossos delitos, e que nós possamos encontrar em Ti a salvação através da ministração do Teu perdão, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.